Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua casa, na tua vida, no teu caminhar nesse momento tão difícil que nós aí estamos nos encontramos, que ainda não passou dessa grande pandemia, né? Então é preciso se manter firmes na fé em Cristo. E o tema trazido para nós deste mês, ele é muito propício para a nossa reflexão. Ele começa falando de uma igreja que é bela, que tem os seus ensinamentos e tudo mais, né? Isso é muito importante para nós, sabermos dessa beleza, sabermos que nós podemos contar com essa igreja. E na primeira reflexão que eu quero compartilhar com vocês, eu me lembro pelo menos desses últimos domingos que nós estamos vivendo aí do tempo comum, no qual o evangelista João nos traz Jesus Cristo como o pão da vida. E quando fala nesse pão da vida que Jesus se apresenta a esse povo, olha aquela multidão e alimenta aquele povo com a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, o milagre aí da fartura, né, da partilha. E o povo então fica aí alvoroçado atrás desse Cristo, querendo transformá-lo em rei, em prefeito, digamos assim, né? Por quê? Porque ele saciou a fome imediata. E depois Jesus, olhando a intenção deles, que eles não haviam entendido praticamente nada, ele sai para um outro lugar. E esse povo vai atrás dele. E chegando lá, então Cristo se depara com essas pessoas correndo atrás dele, querendo proclamá-lo, sei lá, como é, um rei, né? Só que ele deixa muito bem claro a posição dele, o que ele veio fazer nesse mundo, né? Então nós temos que tomar cuidado também, porque muitas vezes a gente vê essa igreja belíssima, a gente entende o Cristo como, entende pelo menos de uma forma humana, esse Cristo, o pão, o alimento para nós. Então a gente corre o risco de ir atrás da igreja, ir atrás e participar nas missas, não porque nós entendemos a importância que é a Eucaristia e a palavra na nossa vida, mas porque a gente quer algo mágico que aconteça conosco. A gente passa por algum problema, por alguma dificuldade, ou nós não queremos passar, a gente tem medo, então é melhor ir até a missa. Ter essa participação sem muito compromisso. Então nós precisamos cuidar desta parte, né? Nós não podemos ser essas pessoas que vai na igreja só quando precisa, ou vai na igreja por causa de algum medo. Não, mas nós precisamos ter um compromisso, entender verdadeiramente o que é o Cristo e a proposta dele. Jesus não é um mágico que coloca a mão, faz tudo acontecer e pronto. Ele faz a parte dele, mas ele precisa, é claro, da nossa fé, da nossa participação, do nosso entendimento. Então eu acredito que na igreja falta muito hoje essa questão do entendimento, abraçar a causa, vestir a camisa, se comprometer como São Paulo fez. A partir do momento que ele entendeu quem era Jesus Cristo, ele se revestiu totalmente desse Cristo, né? Ele viveu esse Cristo na vida dele. É o que falta muitas vezes para nós, não corrermos atrás de Cristo, de missa, só porque nós queremos algo ao nosso benefício, queremos algo de interesse, né? Não por interesse material humano, mas porque a gente realmente entendeu e entende o que é ser cristão. Outro ponto importante que traz para a nossa reflexão é a questão da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, os mandamentos, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então esse texto fala da beleza disso tudo, um resumo simples para algo tão grandioso. Só que quando a gente fala nessa questão do amar, do amor, nós temos que tomar cuidado, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais complicada. A gente vê um egoísmo crescente, o orgulho, cada um na sua, né, o individualismo. Então é preciso dar uma enxergada direito nessa sociedade que é contraditória, que é egoísta e que muitas vezes também não vai de encontro aqui à pregação do próprio Cristo. Tem um autor que eu achei muito interessante, ele chama Zygmunt Bauman,
Então ele tem um livro chamado Amor Líquido. Nesse amor líquido, ele vai tratar justamente destas relações interpessoais na sociedade nossa aí pós-moderna. Como que se dá o amor entre os cônjuges, né, digamos assim, a afetividade de uma forma em geral? Antigamente, como que era? Alguém se casava e era por toda a vida. E a gente percebe que hoje em dia não é assim. As coisas estão cada vez mais se desfazendo nesse sentido. Nem tudo é para sempre, nem tudo mais é para a vida toda. A gente está percebendo um outro movimento. Então ele coloca o amor líquido, é aquele que escorre por entre os dedos feito água, é instável, não tem forma e substância, não dura. E encontrar alguém para fazer esta água se transformar em algo sólido e permanente é um grande desafio. Então, o desafio para a nossa sociedade, né, é, é recapitular esse amor verdadeiro. Porque, como diz Bauman, essa ideia desse filósofo, as coisas hoje estão muito escassas, está muito supérflua. E ele coloca também esse amor ligado essencialmente à mercadoria, no qual, quando eu compro alguma coisa e essa coisa me satisfaz, beleza. Não me satisfaz mais, eu jogo fora. Ou se eu compro alguma coisa e está estragada, eu troco. E se eu compro outra, está com defeito também, eu troco também. E isso está muito ligado a essa ideia de nessa globalização, nessa questão do consumo que nós temos, não se dá simplesmente na parte material, mas se dá também nos nossos relacionamentos afetivos. Se eu tenho alguém na minha vida e essa pessoa está com defeito, eu troco, eu jogo fora, eu descarto. Ou também, se por acaso a gente vive aí esse padrão de globalização, os relacionamentos como se dão, né? Uma hora tá, outra hora não tá. Eu gosto de você, de repente eu não gosto mais, eu te bloqueio e acabou. Então nós estamos partindo para relacionamentos líquidos, muito fúteis, supérfluos, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então eu queria trazer alguns pontos para a gente refletir também sobre esse amor, como que nós estamos vivenciando ele na nossa vida. O amor com Deus, por exemplo. Será que eu vivo esse amor líquido com Deus? Eu procuro ele quando eu preciso? É... Será que eu quero transformar Deus de acordo com o meu pensamento? Deus tem que ser de acordo com o que eu quero. É Deus que tem que me submeter a mim ou sou eu que tenho que me submeter a Deus, à lei dele, às exigências dele? Será que eu tenho a visão maior do que Deus sobre a vida, sobre a morte, sobre o pós-morte, né? Sobre o caminho certo? Então, nessa liquidez, digamos assim, desse amor líquido, como que está a minha relação com Deus? Será que eu estou também nesse descartável? A hora que Deus me serve, eu corro atrás? Eu enxergo na minha vida um Deus mágico ou é um Deus realmente onipotente, que sabe tudo, que comanda tudo, que está acima de tudo? Um outro segundo ponto é o amor a mim mesmo. Como que anda essa questão do amor pessoal? É egoísta, eu penso só nos meus prazeres, eu tenho essa ideia de amor líquido na minha cabeça, que se tá bom, bem, se não tá, eu jogo fora, né? Em outro ponto também importante, que aparece nessa questão desse amor líquido, dessa questão supérflua, é as redes sociais. Como que anda as redes sociais na minha vida, né? Da mesma forma que é tudo muito rápido, que é tudo muito para ontem, da mesma forma a gente está trazendo isso para os nossos relacionamentos. Eu tenho, posso desfazer a qualquer momento, eu posso ter quem eu quero a qualquer momento. Então, assim, é claro que é maravilhoso, né? A globalização, ela diminuiu as distâncias, mas ao mesmo tempo ela nos dá um padrão de comportamento e de vida que nós temos que tomar cuidado, que uma vez adentram nos nossos lares, na nossa família, arrebenta e acaba com tudo. Tem casais que não têm prazer mais de ficar conversando um com o outro, de sair um com o outro, está sempre ligado às redes sociais.
se ganhou uma curtida no Facebook, se de repente aquela mensagem no Zap Zap, né, se por acaso a outra pessoa olhou. Então, quantos casamentos, quanta falta de interesse por aquele amor aqui e agora está sendo se deixado de lado, está sendo desfeito. Então nós temos que pensar na nossa vida também o quanto que nós somos vulneráveis ou quanto que nós estamos vendidos a toda essa tecnologia. Lembrando que a tecnologia ela é muito boa, só que nós temos que saber administrar. Da mesma forma que eu tenho tudo muito rápido com a tecnologia, muito descartável, muito volúvel, a nossa cabeça ela traduz isso também para o nosso comportamento, no qual eu amo alguém, se não amo mais, eu bloqueio, eu corto, jogo fora. Aí eu troco por outra pessoa. Então, assim, essa coisa volúvel, essa coisa muito líquida, a gente tem que prestar atenção, principalmente nas nossas famílias, no qual o olho no olho, o ficar junto, o elogio, a gente está perdendo isso nos nossos casamentos, né? Há casais que é o dia inteiro, a noite inteira, às vezes está na cama um do lado do outro, um no celular, o outro no outro, fazendo o quê? Com quem? A gente não sabe, né? Então, assim, tomar cuidado com isso. A gente precisa cuidar mais desse amor próprio, amor pelo meu próximo, respeito e, acima de tudo, é claro, Deus, né? Então é um conjunto que está sendo deixado de lado. Teria muita coisa assim para falar nesse sentido, que a gente procura dar uma resumida, mas eu espero que vocês possam aí, se despertar para essas curiosidades, como que estão acontecendo os relacionamentos, como que autores estão definindo esses relacionamentos, para que a gente também traga para a nossa vida e reflita de uma forma melhor. Principalmente com esse avanço aí da internet, o consumismo, que é tudo descartável, tudo joga fora. E que o problema, eu falei, não é só isso. O problema é quando eu trago isso para o comportamento humano, que é o que está acontecendo. E uma vez que acontece, como que eu evito ter esse descartável na minha casa? Ter esse descartável com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? Como que eu evito tudo isso aí? Ou eu coloco Deus na jogada para colocar um freio, para mostrar um outro caminho de um amor sólido, a luta por esse amor sólido, ou eu me entrego a essa sociedade desse amor líquido. Ora tá, depois não está, o importante é eu estar bem na minha vida e acabou. Sem compromisso, sem nada. Nem com Deus, nem comigo mesmo e nem com o meu próximo. Que nós possamos refletir com este tema, espero ter contribuído um pouco aí, né? Mas é um tema muito sério, porque está ligado a esses 3 pontos, né, importantes. Deus, o eu e o meu próximo, as minhas relações que estão sendo desfeitas, né? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, força, coragem, criticidade também, né? A gente não tem cabeça só para ficar pensando besteira, mas a gente tem que pensar também. E nós temos uma igreja, como eu disse no início, o texto coloca também, belíssima, que tem aí um vasto conteúdo para que a gente saia da preguiça e vá procurar o caminho certo. E a palavra de Deus é a chave, é o centro para tudo isso aí. Tudo bem? Que Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos.